Sinais de que a espiritualidade está transformando a sua vida sem você perceber. Algumas mudanças não chegam com estrondo, chegam com silêncio. Não tem forma, mas tem peso. Você acorda num dia qualquer e, sem entender o motivo, sente que algo não está mais no lugar. Não é medo, tampouco alegria. É uma inquietação sutil, uma vibração que percorre o corpo como se o ar ao redor tivesse mudado de densidade. As pessoas falam, o mundo se move, tudo parece igual. Mas dentro de você, algo pulsa em outro ritmo, como se uma porta invisível tivesse se entreaberto, e por mais que você tente fingir que não a vê, a sensação de estar sendo chamado por algo maior não desaparece. Você começa a notar pequenas distorções. O tempo parece hesitar. As palavras dos outros chegam como se atravessassem um filtro invisível, e até a própria voz soa diferente quando fala. As coisas que antes eram sólidas e inquestionáveis passam a parecer frágeis, como um cenário construído para esconder algo por trás. No início, você tenta ignorar, porque é mais fácil acreditar que nada está mudando. Mas a espiritualidade não pede permissão. Ela se infiltra nas rachaduras da rotina, nas pausas entre pensamentos, nos espaços onde você costumava se sentir seguro. Há um instante em que o silêncio ao redor não é mais apenas silêncio, é presença. Uma presença que observa, que escuta, que espera que você perceba. Tudo começa de forma imperceptível, o olhar demorado sobre algo comum, a respiração que desacelera de forma involuntária, o arrepio sem vento. Você sente que alguma coisa já começou, mesmo sem saber nomear. E é justamente isso que torna a experiência perturbadora. Não há manual, não há aviso, não há explicação racional. Só a sensação de que sua vida está sendo silenciosamente empurrada para uma nova frequência. Nesse ponto, nada do que você viveu até agora parece suficiente. Não importa quantas vezes tente voltar à normalidade, ela escapa entre seus dedos. A espiritualidade não chega como uma ideia, chega como ruptura. Ela não te pergunta se está pronto, apenas começa a agir, desmontando certezas, arrastando verdades, quebrando estruturas que você acreditava eternas. E o mais assustador é que, mesmo sem entender, uma parte de você sente que isso é inevitável. Como se tivesse esperado a vida inteira por esse chamado sem saber. Essa é a primeira fresta, o sinal de que algo profundo está acontecendo bem debaixo da superfície. E se você estiver sentindo isso agora, essa vibração silenciosa, esse deslocamento leve, quase imperceptível, talvez a transformação já tenha começado. A sensação de estar entre mundos. A sensação de estar entre mundos não acontece de uma só vez. Ela se infiltra devagar como um eco distante, que a princípio parece insignificante. No começo é apenas um desconforto leve, uma percepção deslocada, uma impressão de que há algo no ar que você não consegue nomear. É quando tudo parece igual, mas nada é igual. As pessoas continuam seguindo suas rotinas, os prédios continuam erguidos, os relógios continuam marcando as horas, mas algo em você já não pertence completamente a esse cenário. É como se estivesse pisando em dois lugares ao mesmo tempo, como se parte de você estivesse aqui e outra parte estivesse em um espaço que não sabe descrever. Nos primeiros dias, você tenta racionalizar. Diz a si mesmo que é cansaço, que é só uma fase estranha, que tudo voltará ao normal. Mas a sensação não recua. Ela se instala como uma névoa silenciosa, presente mesmo quando você finge que não está lá. É uma leveza e um peso ao mesmo tempo. O mundo perde contornos nítidos. As conversas com pessoas próximas parecem acontecer a um passo de distância, como se houvesse um vidro invisível separando você de tudo. O toque ainda existe, mas não aquece. O som ainda chega, mas não vibra do mesmo jeito. O tempo corre, mas não te arrasta junto com ele. Essa sensação começa a te isolar de formas que nem percebe no início. Você continua saindo, conversando, sorrindo, mas algo dentro de você está observando de fora. Você se vê participando da própria vida como quem assiste a uma peça de teatro.
As risadas soam ensaiadas, os diálogos parecem repetidos, as emoções se tornam espectros pálidos do que eram. O mundo se afasta não porque ele mudou, mas porque você mudou. E esse distanciamento silencioso te coloca em um território desconhecido, onde nenhuma explicação parece suficiente. Há um momento em que isso deixa de ser incômodo e começa a se tornar inescapável. Você acorda em uma manhã qualquer e sente que o chão parece menos firme, como se estivesse sobre uma superfície entre dois mundos. Tudo continua no mesmo lugar, mas a atmosfera mudou. Há uma camada invisível sobre as coisas, como se o real estivesse sendo lentamente descascado, revelando algo por baixo que você não consegue compreender. Você sente isso nos olhos das pessoas, nas pausas entre frases, no modo como a luz atravessa a janela. Cada detalhe cotidiano parece carregado de uma presença silenciosa que não existia antes. O mais perturbador é que essa sensação não vem acompanhada de respostas. Ela apenas existe. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais intensa ela se torna. É como se houvesse uma força subterrânea puxando você para fora da superfície do mundo conhecido, para um espaço onde nenhuma lógica humana funciona. Às vezes, isso aparece como uma estranha lentidão, como se tudo ao redor desacelerasse por alguns segundos e você fosse o único consciente disso. Outras vezes, como uma sobreposição de realidades, quando você sente que está aqui, mas também em algum outro lugar que não tem nome. Você tenta se agarrar ao familiar, tenta preencher o vazio com barulho, com distrações, com rotina. Mas esse entre-lugar não pode ser silenciado. Ele permanece, ele observa. E aos poucos você começa a perceber que não está sendo arrastado à força, mas convidado. Como se algo em um plano invisível estivesse esperando que você simplesmente admitisse: nada mais é igual. O mundo antigo, feito de certezas, já não te reconhece, e o novo mundo ainda sem forma começa a chamar seu nome. Com o passar dos dias, essa transição ganha corpo. Você começa a sentir que as fronteiras entre o interno e o externo se dissolvem. O que está dentro de você parece vazar para fora, e o que está fora parece atravessar você, como se sua pele fosse feita de névoa. Sonhos deixam de ser sonhos e passam a parecer memórias. Pensamentos surgem como se viessem de algum lugar que não é a sua mente. Há noites em que você sente que está entre dimensões, desperto demais para dormir, mas distante demais para estar completamente aqui. É nesse ponto que surge o verdadeiro desconcerto. Não há manual, não há sinalização, não há respostas prontas. Há apenas esse espaço suspenso entre dois mundos e você dentro dele. Parte de você deseja voltar, se agarrar ao que conhece, buscar segurança no concreto. Mas outra parte, mais profunda, mais silenciosa, sabe que voltar não é mais possível. O antigo perdeu a solidez, e tudo o que resta é atravessar o que ainda não tem nome. Estar entre mundos é perceber que você já não pertence completamente ao lugar em que nasceu, mas também ainda não chegou ao lugar que te espera. É uma travessia sem mapa, um silêncio denso, uma presença invisível. É o primeiro sinal de que a espiritualidade não é ideia, crença ou ritual. É movimento, é ruptura, é o chamado que se esconde nas rachaduras da realidade até que você finalmente o escute. O colapso das certezas confortáveis. O colapso das certezas confortáveis não chega como um terremoto visível. Ele começa como uma rachadura imperceptível, uma fenda que se abre bem no centro das convicções que você carregou a vida inteira. No início, você tenta ignorar. Acredita que é apenas insegurança, confusão passageira, um daqueles períodos em que tudo parece estranho, mas que logo passa. Só que desta vez, não passa. A rachadura cresce, e o que antes parecia sólido começa a desmoronar silenciosamente. As verdades que sustentavam seus passos se tornam frágeis como vidro molhado, e você sente, sem conseguir negar, que nada mais tem o mesmo peso. As crenças mais simples sobre quem você é,
sobre o que significa estar vivo, sobre o que é certo ou errado, começam a balançar. Você acorda com a sensação de que tudo aquilo que chamava de eu era apenas uma construção delicada, sustentada por convenções e histórias repetidas tantas vezes que viraram verdade por hábito. A espiritualidade, quando se infiltra, não acrescenta certezas. Ela arranca as que estavam presas como raízes profundas e mostra o quanto você estava dormindo dentro da própria crença. Isso não é libertador de imediato. É aterrorizante. A mente tenta resistir. Ela busca refúgio nos velhos discursos, repete frases decoradas, procura respostas em lugares conhecidos. Mas nenhuma resposta encaixa mais. Você olha para ideias que antes pareciam inquestionáveis e sente como se estivesse vendo uma estrutura de papel prestes a desabar na primeira brisa. O conforto das explicações prontas desaparece. E no lugar disso, vem o vazio. Aquele silêncio espesso que não responde, apenas observa enquanto o mundo antigo desfaz suas formas diante de você. Nesse vazio, a sensação é de flutuar em terreno nenhum. Você sente que perdeu o chão. As conversas com pessoas próximas se tornam um espelho doloroso. Elas falam com convicção sobre o que acreditam, e por mais que você tente acompanhar, sente que não consegue mais entrar no mesmo ritmo. As palavras delas não têm mais o mesmo som. Você ouve, mas não escuta. Observa, mas não pertence. O mundo não mudou. Você mudou. E essa diferença cresce como um abismo silencioso. Com o tempo, as pequenas dúvidas se transformam em colapsos internos. Aquilo que você considerava certo sobre a vida, sobre Deus, sobre amor, sobre destino, desmorona uma peça por vez. É como assistir uma casa sendo desmontada enquanto você ainda está dentro dela. Nada sobra para se apoiar. Nenhuma ideia é suficientemente forte para servir de abrigo. A espiritualidade, nesse ponto, não conforta. Ela destrói. Não para te punir, mas para abrir espaço para algo que ainda não tem nome. E então vem o medo. Um medo nu, cru, ancestral. O medo de estar completamente só. O medo de ter vivido uma vida inteira sobre alicerces falsos. O medo de nunca mais encontrar um chão seguro. Mas há também uma estranha lucidez. A cada certeza que cai, um espaço se abre. E nesse espaço, um novo tipo de silêncio começa a se formar. Um silêncio que não ameaça, mas observa. É nesse silêncio que algo novo se prepara para nascer, embora você ainda não consiga entender o que é. Estar nesse estágio é como ficar preso entre ruínas. Você caminha entre os escombros do que acreditava ser real, sente o cheiro do que queimou e não volta mais. Toca os fragmentos de quem você já foi e entende, de maneira quase dolorosa, que não há retorno. O antigo não existe mais e o novo ainda não foi revelado. Você não pode correr, não pode fingir que nada aconteceu. O colapso das certezas não pede sua permissão. Ele simplesmente acontece. E é aí que a espiritualidade mostra sua face mais crua. Não como consolo, mas como verdade. Porque o despertar não se constrói sobre certezas, mas sobre a queda delas. A transformação começa quando o chão desaparece e você, sem mais onde se apoiar, se vê forçado a olhar para dentro. E é nesse olhar, nesse vazio que não perdoa, que a travessia realmente começa. A presença do silêncio interior. A presença do silêncio interior não se anuncia com sons, se impõe com peso. No início, é quase imperceptível, uma pausa breve no fluxo de pensamentos. Você está no meio do dia, cercado de ruídos, e de repente sente como se tudo tivesse sido desligado por um segundo. É rápido, sutil, mas suficiente para fazer você perceber que algo ali não pertence ao mundo comum. Nos dias seguintes, essa pausa se repete. Às vezes surge no meio de uma conversa, às vezes enquanto você caminha, às vezes quando não está fazendo nada. O mundo segue se movendo, mas dentro de você há um vazio absoluto, silencioso, profundo. E diferente de outros vazios, este não ameaça. Observa, espera,
respira com você. Esse silêncio não é ausência, é presença. E quanto mais ele aparece, mais você se dá conta de que ele sempre esteve ali, escondido sob o ruído constante da mente. Antes, você preenchia tudo com palavras, pensamentos, preocupações, explicações. Agora, quando esse silêncio se instala, percebe que toda essa agitação era apenas uma cortina, e atrás dela há algo antigo, imenso, vivo. No começo, isso assusta. Porque não se trata de um silêncio qualquer, mas de uma presença que olha de volta. Você sente que há algo dentro de você que sabe mais do que você mesmo e que agora resolveu falar, não com palavras, mas com silêncio. Nos primeiros momentos, sua mente luta contra isso. Procura qualquer distração. Liga a televisão, abre o celular, busca conversas vazias, tenta se agarrar ao barulho para fugir daquilo que não entende. Mas nada abafa completamente. O silêncio não desaparece. Ele espera. E a cada tentativa de fuga, retorna mais denso, mais intenso, como se estivesse te cercando pouco a pouco, não com violência, mas com paciência infinita. Há dias em que esse silêncio se torna tão presente que o mundo ao redor parece se dissolver. Sons comuns ficam distantes, o tempo se estica, o corpo parece mais leve ou mais pesado, como se não obedecesse às mesmas leis que antes. É uma experiência que divide sua vida em dois tempos, o de antes e o de depois de escutar o silêncio pela primeira vez, porque uma vez que ele se instala, você nunca mais volta a ouvir o mundo da mesma forma. Há sempre algo por baixo, algo que não pode ser ignorado. Aos poucos você começa a entender que esse silêncio não é vazio, é campo. Ele contém coisas, vozes que não são vozes, lembranças que não têm forma, intuições que não vêm da mente lógica. É nele que verdades escondidas se revelam, que medos ganham contorno, que memórias esquecidas voltam à superfície. E também é nele que uma calma antiga, ancestral, sussurra. Não uma calma ingênua, mas uma que carrega em si o peso de tudo o que existe. É o tipo de calma que não conforta, mas acorda. Esse processo, embora silencioso, é brutal, porque ao ouvir o que existe por trás dos ruídos, você também ouve a si mesmo de verdade, e perceber quem você é sem distrações pode ser assustador. Não há máscaras no silêncio, não há versões idealizadas. Há só você nu diante de uma presença que nunca deixou de estar ali. A espiritualidade se manifesta assim, não com gritos, mas com silêncios que revelam o que você tentou esconder. Com o passar do tempo, esse silêncio deixa de ser uma interrupção e se transforma em uma base. Ele se instala mesmo quando o mundo grita. Você começa a perceber o quanto da sua vida foi conduzido por ruído, pelo excesso de palavras, por pensamentos que nunca paravam. Agora, no meio desse silêncio, cada som se torna mais nítido, cada sensação mais intensa, cada instante mais real. O tempo parece desacelerar, e você, pela primeira vez, sente que está realmente presente. Esse é o ponto em que você entende que o silêncio não é um invasor, é um espelho. Tudo o que ele faz é devolver você para si mesmo. Ele não traz respostas, mas desmascara perguntas. Ele não explica, mas obriga a sentir. E quando você aceita ficar ali, sem fugir, sem preencher, sem fingir, o que resta é algo que não tem nome, mas tem poder. A espiritualidade começa a agir não quando o mundo fala mais alto, mas quando você finalmente escuta o que sempre esteve dentro. A expansão da sensibilidade emocional. A expansão da sensibilidade emocional não chega como uma escolha, chega como um desarme. Você não decide sentir mais, você simplesmente não consegue mais conter. Coisas pequenas, quase insignificantes, passam a atravessar você como lâminas invisíveis. Uma frase dita no momento certo provoca uma reação inesperada. Um olhar silencioso se transforma em espelho. Uma música banal, que antes passava despercebida, agora toca fundo, como se alguém tivesse descascado todas as suas camadas de proteção.
Você começa a perceber que sua pele emocional afinou. Tudo alcança você com mais força, mais nitidez, mais verdade. Essa expansão não é leve, é avassaladora. Você sente o mundo como se estivesse exposto ao vento depois de anos escondido atrás de paredes. Coisas que antes pareciam neutras, agora provocam ondas internas que você não sabe nomear. O riso de alguém carrega uma ternura que te desmonta. Uma discussão banal pesa como um terremoto no peito. Pequenas injustiças te dilaceram de forma desproporcional. Você sente não só o que é seu, mas o que vem dos outros também. As emoções alheias se infiltram em você como se o limite entre dentro e fora tivesse desaparecido. No começo, isso é assustador. Você acha que está ficando frágil, que perdeu o controle, que algo deu errado. Mas aos poucos percebe que não é fraqueza, é percepção. É como se sua consciência tivesse aberto novos canais, e agora nada passa despercebido. A mente tenta racionalizar, tenta criar barreiras, mas as emoções são mais rápidas do que os pensamentos. Elas chegam primeiro, rasgam primeiro, transformam primeiro. Essa sensibilidade ampliada tem duas faces. Em alguns momentos, parece um presente. Você sente conexões mais profundas, entende nuances que os outros não percebem, vê a beleza oculta em gestos simples. Mas em outros parece um castigo. O mundo se torna pesado demais. As dores dos outros começam a pesar sobre seus ombros e tudo se torna intenso demais para ser suportado. Você passa a viver num limiar delicado entre a revelação e o esgotamento. Há dias em que você sente como se estivesse sendo rasgado por dentro, não por algo que aconteceu com você, mas pelo que acontece ao seu redor. Notícias, palavras, atitudes, tudo passa a ter impacto direto no seu estado interno. Não há mais distância segura. A espiritualidade, ao expandir a sensibilidade, obriga você a habitar um mundo que não pode mais ser ignorado. Um mundo cru, pulsante, real. Mas essa expansão também revela algo que antes estava escondido. Você descobre que há inteligência dentro das emoções, que elas não são fraquezas a serem combatidas, mas bússolas apontando para direções que sua mente ainda não compreende. A raiva mostra onde há limites sendo ultrapassados. A tristeza revela a profundidade do que é importante. A alegria pura surge como farol de verdade. Cada emoção deixa de ser inimiga e se torna linguagem. Uma linguagem antiga, silenciosa, que a consciência redescobre quando desperta. Com o tempo, você aprende a respirar dentro dessa intensidade. Aprende a reconhecer o que é seu e o que é do mundo. Aprende a não fugir da dor nem sufocar a ternura. Aprende que sentir profundamente não é uma maldição, é uma forma de existir de maneira inteira. O preço é alto. Viver com a alma exposta dói. Mas a recompensa é ainda maior. Você começa a perceber camadas da realidade que estavam escondidas atrás da couraça emocional que um dia te protegeu, mas que agora não serve mais. Essa expansão não pode ser revertida. Uma vez que você sente o mundo com essa clareza, não há como voltar a viver anestesiado. Você já ouviu demais, já viu demais, já sentiu demais para voltar ao silêncio emocional em que vivia antes. A espiritualidade transforma não apenas pensamentos ou crenças, mas a forma como você toca e é tocado pela vida. E quando isso acontece, o mundo inteiro muda de textura. Tudo vibra, tudo fala, tudo atravessa. A dissolução do controle. A dissolução do controle começa de maneira tão sutil que você quase não percebe. Durante anos você acreditou que conduzia tudo. Escolhas, caminhos, planos, certezas. Acreditou que controlava cada detalhe da própria vida. Era reconfortante pensar que havia uma lógica previsível, que bastava agir de um certo modo, para que o mundo respondesse como esperado. Só que um dia, sem aviso, essa estrutura começa a se desfazer. Planos falham de formas que não fazem sentido. Portas que sempre se abriram começam a permanecer fechadas. Pessoas que pareciam eternas desaparecem como se nunca tivessem estado ali. Nada mais responde ao comando. É nesse ponto que a espiritualidade começa a agir por baixo do tecido da realidade,
como uma força silenciosa que retira, peça por peça, tudo aquilo que você acreditava dominar. No início, você tenta resistir, tenta apertar mais forte os controles, criar novas estratégias, recuperar o que escapa por entre os dedos. Mas quanto mais luta, mais tudo escorre. A sensação de impotência cresce, e junto dela vem um silêncio inquietante, como se o universo estivesse olhando para você, imóvel, esperando que finalmente entenda que não há como lutar contra aquilo que não nasceu para ser controlado. Essa compreensão não vem de uma vez. Ela chega em camadas, primeiro como frustração, depois como desespero, e por fim, como uma rendição lenta, quase inevitável. A rendição não é fraqueza. É a constatação crua de que o controle era apenas um disfarce confortável para o medo. Tudo aquilo que você acreditava conduzir nunca esteve, de fato, nas suas mãos. As coincidências, os encontros, os desvios, os caminhos improváveis que te trouxeram até aqui. Nada disso obedeceu aos seus planos. Você acreditava ser o arquiteto da própria história, mas descobre que sempre foi apenas um viajante atravessando uma estrada com trechos que não conhece. Isso desestabiliza, dói, rasga. E então surge o vazio. Não o vazio leve e meditativo que se aprende em livros, mas um buraco real, fundo, onde todas as tentativas de prever e organizar se tornam inúteis. Você se vê frente a frente com a verdade que mais teme. Não está no controle de nada. Nem do tempo, nem dos outros, nem do destino, nem das certezas que achava possuir. Tudo que resta é a realidade crua de que a vida não obedece ao seu desejo. E nesse momento, duas forças colidem dentro de você: o medo de cair e a estranha sensação de estar sendo carregado por algo invisível. Com o tempo, essa percepção muda de tom. O desespero inicial começa a se dissolver em uma quietude que você não reconhece. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você começou a parar de lutar contra a corrente. Há um instante em que você sente que a força que age sobre tudo também age sobre você e que se resistir demais, afunda. Mas se render, flutua. Que essa rendição não tem nada a ver com desistência. É um ato de confiança sem garantias, um mergulho de olhos abertos no desconhecido. Essa entrega transforma cada gesto. Você começa a viver de um jeito diferente. Não é mais sobre forçar resultados, mas sobre se alinhar com movimentos que não entende, mas sente. Pequenos sinais ganham importância, encontros ganham peso, silêncios se tornam mensagens. Você aprende a ouvir a vida, em vez de tentar comandá-la. E quanto mais ouve, mais percebe que a dissolução do controle não foi perda, foi libertação. Porque o controle era uma prisão dourada, e a espiritualidade veio quebrar as barras. No fundo, você sempre soube que nada estava realmente sob domínio. Mas é diferente saber disso de forma intelectual e vivê-lo na pele. Quando vive, entende que tudo é fluxo, que a única coisa que você pode fazer é escolher como atravessar a corrente, agarrado ao medo ou rendido ao que te conduz. A dissolução do controle não destrói você. Ela destrói o personagem que acreditava ter poder sobre tudo, e quando esse personagem cai, o que fica é algo mais real, mais nu, mais livre. O chamado para viver com propósito. O chamado para viver com propósito não chega como uma revelação clara, mas como uma inquietação profunda. No começo é apenas um incômodo leve, uma sensação de que a vida que você leva, por mais funcional que pareça, já não serve. Não é descontentamento comum, é algo mais silencioso, mais visceral. Você acorda e, por um instante, sente que está no lugar errado, fazendo o que não nasceu para fazer, cercado por rotinas que não vibram mais com você. Tudo parece encaixado, mas nada se encaixa. É uma fissura invisível no tecido da sua existência que cresce a cada respiração. Essa inquietação se infiltra nos momentos mais banais. Você está sentado no trabalho, ouvindo alguém falar sobre metas e resultados, e de repente sente como se estivesse assistindo à própria vida de fora. O tempo corre, mas a alma não acompanha.
Nada ali parece verdadeiro. O mesmo acontece em festas, jantares, compromissos sociais. Você sorri, participa, interage, mas sente que está atuando. O riso não tem eco, as palavras não têm corpo, a presença não tem raiz. O chamado se intensifica nesses silêncios, nesses espaços onde ninguém percebe que algo está se movendo dentro de você. No início, você tenta ignorar. Se convence de que é apenas uma fase. Se distrai, trabalha mais, finge que está tudo bem. Mas o chamado não desaparece. Ele cresce em volume sem emitir som. Torna-se uma pressão interna que nenhum disfarce consegue conter. Tudo que antes parecia satisfatório começa a soar artificial. A comida tem gosto de papel. As conversas se repetem como roteiros já decorados, e cada novo dia parece uma cópia mal feita do anterior. A espiritualidade, nesse estágio, não oferece respostas, apenas exige honestidade. E então vem a parte mais difícil. Você começa a perceber que não consegue mais mentir para si mesmo. Não consegue mais fingir que essa vida automática basta. Não consegue mais suportar viver de olhos fechados. É nesse momento que a angústia cresce. Você não sabe para onde ir, mas sabe que não pode continuar onde está. É como estar no limite de uma borda, sentindo o vento empurrar, sem ter certeza se há chão do outro lado. E ainda assim, algo dentro de você sussurra que precisa pular. Esse chamado não tem uma voz externa, não há sinais mágicos, não há mapas prontos. Ele vem de dentro. Uma força silenciosa que exige que você viva de maneira verdadeira, mesmo que isso custe todas as certezas. Você começa a questionar não apenas suas escolhas, mas sua própria identidade. Quem você é sem os papéis que assumiu para sobreviver? Quem é você sem as máscaras que veste para caber em lugares que nunca foram seus? Essas perguntas não são confortáveis. Elas queimam. Corrói cada ilusão cuidadosamente construída. Com o tempo, algo curioso acontece. Entre a dor e o vazio, nasce uma centelha. Uma intuição vaga, mas forte. Uma lembrança de que existe um caminho que sempre foi seu. Não o caminho que esperavam, mas o que você foi feito para percorrer. Essa centelha não vem com instruções. Vem com magnetismo. Ela começa a puxar você em direções estranhas, para conversas, lugares, pessoas, experiências que parecem aleatórias, mas que, no fundo, têm um propósito secreto. A vida começa a tecer conexões silenciosas. O chamado para viver com propósito não é um convite gentil. É uma urgência. Ele consome tudo o que não tem verdade. Arranca raízes falsas, desmorona estruturas frágeis, expõe mentiras bem contadas. E quando você finalmente admite que não pode mais fingir, a travessia começa. Você descobre que propósito não é sobre glória, reconhecimento ou destino grandioso. É sobre alinhamento, sobre se tornar inteiro, sobre viver de forma tão verdadeira que tudo o que não for real se desintegra diante de você. Esse processo não é fácil, ele cobra coragem. Porque viver com propósito significa deixar morrer tudo o que não tem alma, significa se perder antes de se encontrar, significa caminhar em direção a algo que não se vê, mas se sente. E uma vez que você sente, não há retorno. A espiritualidade não pede que você acredite, pede que você obedeça a essa voz silenciosa. Porque o chamado não vem para enfeitar a vida, vem para reescrevê-la desde o começo. A consciência da interconexão de tudo. A consciência da interconexão de tudo começa como um ruído sutil no fundo da percepção, uma sensação leve de que as coisas não acontecem exatamente por acaso. No começo, você nota coincidências banais, um encontro inesperado no momento exato, uma palavra dita por alguém que responde a um pensamento que você não compartilhou, um número repetido que insiste em aparecer. Mas com o tempo, esses fragmentos se tornam tão frequentes, tão precisos, tão entrelaçados, que já não é mais possível fingir que são simples coincidências. É como se existisse uma inteligência por trás de cada detalhe, costurando as coisas com fios invisíveis. Você passa a sentir que tudo está conectado.
que cada gesto, cada palavra, cada encontro, cada silêncio tem um propósito oculto. Não é uma ideia abstrata, é uma percepção física, como se sua pele estivesse mais fina, mais sensível às linhas que atravessam a realidade. Quando alguém fala, você sente que o que foi dito ecoa em você como se já estivesse inscrito antes. Quando olha para um lugar qualquer, a sensação de déjà vu é tão intensa que você se pergunta se está vivendo o presente ou revivendo algo que sempre esteve destinado a acontecer. A fronteira entre causa e efeito começa a se dissolver. A princípio, isso cria espanto. Você tenta dar explicações racionais, tenta reduzir essa rede invisível a coincidências estatísticas, mas a precisão com que as coisas acontecem desafia qualquer justificativa simplista. O universo parece responder antes mesmo que você formule a pergunta. E a sensação de estar no controle desaparece, dando lugar a algo maior, mais profundo, mais silencioso. É como se houvesse uma música tocando abaixo da superfície de tudo, e você começasse a ouvir a melodia pela primeira vez. Essa percepção muda a forma como você olha para o mundo. Pessoas que você considerava estranhas passam a parecer peças de um mesmo quebra-cabeça. Momentos que antes pareciam aleatórios, agora revelam padrões ocultos. Até os erros, as dores e os desvios passam a carregar uma lógica misteriosa. Não é que tudo seja fácil. Pelo contrário, às vezes é brutal. Mas há um fio subterrâneo que atravessa tudo, e você começa a senti-lo vibrar a cada respiração. A espiritualidade, nesse ponto, não é crença, é percepção direta. Mas essa consciência também cobra um preço. Ela te arranca da ilusão confortável de que você é um ser isolado. Você entende de forma visceral que tudo o que faz reverbera em algo maior. Que cada escolha sua se espalha como ondas em um lago. Que você não é um observador passivo da realidade, mas parte viva dela. Isso assusta porque você sente o peso da responsabilidade que vem com essa compreensão, mas também liberta porque descobre que não está sozinho, nunca esteve. Com o passar do tempo, a interconexão deixa de ser algo que você nota e passa a ser algo que você vive. Você começa a mover-se com mais cuidado, mais escuta, mais precisão. Aprende a ler os sinais invisíveis, a seguir direções sutis, a confiar em caminhos que não entende racionalmente. E de alguma forma, tudo começa a fluir de uma maneira estranhamente sincronizada. Não porque você controla, mas porque você se alinha. Essa consciência muda tudo. Você percebe que a separação sempre foi uma ilusão frágil e que por baixo dela sempre existiu uma rede viva, pulsante, feita de consciência. É o último golpe na ideia de acaso, o último pedaço de chão falso que se quebra. Porque quando você sente, com o corpo inteiro, que tudo está conectado, entende que não há volta. A espiritualidade não é mais uma crença externa. É a própria textura do mundo revelada diante dos seus olhos. O que desperta não pode mais dormir. Quando algo desperta dentro de você, não há retorno. Não importa quantas vezes tente voltar ao conforto das certezas antigas, nada mais se encaixa. O que antes era familiar torna-se estranho, o que antes era sólido se desfaz na sua frente. A espiritualidade não chega com flores nem promessas suaves. Ela chega com silêncio, com inquietações, com fissuras que crescem até que você aceite olhar o que sempre esteve escondido. E uma vez que vê, não pode mais fingir que não viu. Atravessar esse processo é como cruzar uma fronteira invisível, e do outro lado, tudo muda. Os sinais nunca gritam, sussurram. Eles se escondem nos detalhes, nas pausas, nas falhas sutis do tempo, nos encontros que parecem obra do acaso, mas que carregam significados precisos demais para serem ignorados. Você não desperta de um sonho. É o sonho que se desfaz diante daquilo que sempre foi real. Cada sinal que surge é uma convocação silenciosa. Pare de fugir, pare de fingir, pare de anestesiar. Escute, sinta, observe. O despertar não é uma escolha simples, porque ele cobra tudo.
Cobra as certezas frágeis que você usava como muletas. Cobra o conforto das ilusões. Cobra as máscaras que vestiu para caber num mundo pequeno demais para o tamanho da sua alma. Mas também oferece algo que nenhuma ilusão pode dar: verdade. E a verdade, por mais dura que seja, é a única coisa que liberta. Talvez você esteja sentindo tudo isso agora. O silêncio que pesa, a sensação de estar entre mundos, o colapso do que era seguro, a expansão da sensibilidade, a dissolução do controle, o chamado interno, a percepção de que tudo está conectado. Talvez ainda esteja tentando racionalizar, dizendo a si mesmo que é apenas uma fase, mas algo dentro de você já sabe, e uma vez que essa voz se levanta, ela não silencia mais. A espiritualidade não pede permissão para transformar sua vida. Ela apenas começa. E a questão não é mais se isso está acontecendo, mas o que você fará agora que está acordado demais para voltar a dormir. Há quem fuja, há quem lute, mas há também quem atravesse. E é nessa travessia que nasce a vida que sempre esteve esperando do outro lado daquilo que você chama de você. Você já ouviu o chamado. Fingir que não ouviu não vai apagá-lo. Ele vai continuar ecoando, cada vez mais fundo, até que você finalmente aceite atravessar. Porque o que desperta não volta a dormir.